E o diretor de Invasão Secreta recebeu uma ordem: não leia os quadrinhos. Isso tá certo? Depois da vinheta a gente conversa. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E vamos falar de Invasão Secreta, que está causando polêmica. Não pelos rumos da história, não pelo que aconteceu no primeiro episódio, mas pelos bastidores. Em uma entrevista, o diretor da série, Ali Selim, disse que foi instruído pela Marvel a não ler os quadrinhos originais. Não leia a fonte da história que você está contando. Fique ignorante do que foi feito nos quadrinhos. Não vai te dar ideia nenhuma, não vai te ajudar em nada. É claro que muitos fãs se levantaram em protesto, dizendo que é por isso que a Marvel está perdida. É por isso que a Marvel está se distanciando do espírito original dos quadrinhos. Por isso que é flop sobre flop. Por isso que nunca mais fez bilhão. É por isso que a Marvel tá aí na bancarrota. É por isso que a Disney vai vender a Marvel. Muitos e muitos protestos contra a Marvel Studios, graças a essa fala, a princípio descompromissada do diretor, mas que gerou uma comoção online. Muita gente eu vi reclamando que tá explicado então. É por isso que as coisas não estão dando certo. É total descrédito, total desprezo pela fonte do original da história. Agora vamos com calma. Passado esse momento de raiva, esfriando a cabeça, vamos pensar aqui alguma coisa. Invasão Secreta, a série da Marvel Studios, ela é livremente inspirada nos quadrinhos. Eu acho que eu não preciso chegar aqui e dizer para vocês, olha, aquele personagem X ou Y que teve destaque em Invasão Secreta nos quadrinhos pode nem estar na história. Pode ser que papéis sejam mudados, pode ser que elementos sejam simplificados, pode ser que 2 ou 3 personagens viriam só. Pode ser que algo que nunca aconteceu nos quadrinhos aconteça na série. E não é a primeira vez que isso vai acontecer. Eu vou transportar você lá para o Warner DC. Tem gente reclamando que The Flash não é Flashpoint. Pô, quando foi que vocês foram enganados que The Flash ia ser Flashpoint? Quando enganaram vocês? Que site, que influenciador, que perfil, que podcast enganou vocês dizendo que eles iam fazer uma adaptação fiel de Flashpoint? O diretor Andy Muschietti, há anos, há uns 4 anos pelo menos, ele vem falando que se inspirou livremente no quadrinho original. Que não é uma transcrição, nem caberia naquele universo que estava sendo trabalhado, DCEU. Tinha outros elementos ali que precisam ser resolvidos. Não é a mesma situação que estava a DC naquela época do Flashpoint. A mesma coisa vale para Marvel. E já aconteceu outras vezes. Quantas vezes eu vi gente reclamando, Guerra Civil nos quadrinhos é de um jeito, é muito mais amplo, tem muito mais personagens, e Guerra Civil ficou pobre no cinema. Guerra Infinita nos quadrinhos é assim, assado, Thanos faz isso, a Dona Morte, tarará, não tem nada, a Dona Harlock, não tem nada disso no filme. Quantas vezes a gente vai ter que ouvir essa mesma história até o fã perceber que o quadrinho não manda no cinema? Por vezes o quadrinho muda por conta do cinema até. Quantas vezes uma coisa que foi definida no cinema mudou nos quadrinhos porque o cinema fez muita bilheteria, ficou muito popular o personagem e ele mudou nos quadrinhos influenciado pelo cinema. O cinema pega os quadrinhos como uma fonte de inspiração, como algo que é transposto ali em ideias, em elementos, na maioria das vezes. Porque a Marvel já tem um universo estabelecido, ela não vai zerar esse universo para poder fazer uma transcrição em live action do quadrinho. Porque a Marvel estava em outra situação quando fez o Invasão Secreta. Não é a mesma situação que está a Marvel Studios. Eles estão pegando o conceito, a ideia básica. Mas aí o diretor, sendo orientado a não ler o original, talvez seja por isso. Para ele não confundir as coisas. Para ele não dar peso onde não precisava dar peso. Ou talvez que ele não seja influenciado por um rumo que não vai se pagar lá. Não, foca no roteiro.
O roteiro tá ali, você tem que seguir o que está no roteiro, dentro do nosso universo UCM. Não pegar um monte de influência dos quadrinhos que não vão funcionar no UCM. Agora, vou dar alguma razão. Se essa orientação foi dada para o roteirista da série, aí eu concordo que é um erro. O roteirista precisa conhecer muito bem o material fonte. O roteirista precisa entender os personagens, entender a história, entender o que o autor da HQ pensou, justamente para ele fazer essa transferência para o live action. Que não se enganem, não precisa ser ipsis literis. Não precisa ser copia e cola. Como 300, por exemplo, do Zack Snyder, que pegou até formato dos quadrinhos e fez exatamente igual no filme. Isso não é necessário nesse momento, nessa obra. Fazer igual, porque é uma parte de um universo compartilhado. Não é um filme solto. Daí o roteirista precisa entender. O roteirista, quem escreveu o filme The Flash, a Christina Hudson no caso, em parceria com Andy Muschietti, precisava entender muito dos quadrinhos originais para pegar o que tem de melhor nele. Para pegar as ideias, para pegar o espírito, para pegar o que faz desse quadrinho importante. E aí adaptar com a sua liberdade criativa, liberdade artística para o cinema. Agora, eu acho que o diretor Ali Selim não tem obrigação nenhuma de ler o original. Pra quê? Só por curiosidade. E isso não foi agora que aconteceu, não. Muitos e muitos atores que vão fazer personagens de quadrinhos são orientados a não ler. Porque eles vão começar a tentar interpretar o personagem do quadrinho. E o personagem do quadrinho não está presente na história. É o personagem do roteiro que ele precisa interpretar. Ele tem que ter as emoções, as motivações do personagem que está ali transposto para o live action. E não ficar tentando emular o personagem do quadrinhos, porque não vai dar certo. Vai ficar esquisito. E eu acho que estão fazendo um drama excessivo sobre isso. Não é nada incomum. A história, obviamente, não vai ser igual aos quadrinhos. Vai fazer sentido na história que está sendo contada. É por isso que eu acho que estão exagerando. E que o diretor ler ou não ler o Invasor Secreto original não ajuda e poderia até atrapalhar. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.